Oi, gente, meu nome é Soraya Oliveira Mazzaropi, sou advogada especialista em leilão de imóveis, sou membro da Comissão Especial de Leilões da OAB-RJ. Antes de mais nada, a gente quer agradecer a Ana Tereza Basílio, presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, pela oportunidade, pelo projeto muito legal. Esse podcast, a gente deve muito à Ana Tereza Basílio, que foi ela que permitiu que a gente pudesse desenvolver não só esse, como outros projetos muito especiais na Comissão de Leilões da OAB-RJ. Hoje a gente vai falar sobre as dívidas do imóvel entre a arrematação e a posse. E eu estou com dois convidados muito especiais aqui e vou permitir que eles se apresentem para vocês. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Samila Campice, eu sou advogada especialista em leilão de imóveis, sou sócia da Arrematei Imóveis e Leilão, estou como vice-presidente da Comissão Especial de Leilões da OAB do Rio de Janeiro e estou aqui com o meu sócio Jorge Silva, que vai se apresentar agora. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge, sou advogado atuante nessa área de leilão de imóveis desde 2014 para 2015. Atualmente, eu sou secretário-geral da Comissão de Leilões da OAB RJ e gostaria também de agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer a presidente Ana Basílio, né, pela criação desse podcast, pela nossa participação aqui e por realmente defender, né, e dar suporte assim, à nossa advocacia especializada nesse mercado, que é um mercado que está em ampla ascensão, e é um mercado que a gente vê cada dia mais advogados interessados, pessoas interessadas, então fica aqui o nosso agradecimento e muito obrigado também, Soraya, aqui por nos receber, a gente está bastante feliz. Eu que agradeço, gente. Vamos lá. Hoje o tema vai ser uma dúvida que surge sempre, né? A pessoa vem procurar a gente que atua com essa assessoria em leilão de imóveis. O arrematante, ele arremata, fica super feliz ali e aí ele começa. A partir de quando começa a obrigação de pagar pelas dívidas do imóvel, né? IPTU, condomínio, taxa de incêndio. Aí eu queria que a gente deixasse claro aqui, quando é pela lei, né? Legalmente falando, via de regra, quando é que começa essa obrigação? Samila começa, e aí depois passa para o Jorge. Então, o leilão é considerado a forma de aquisição originária da propriedade. A gente, enfim, tem leis sobre isso, tem muitos julgados, e essa é uma das principais dúvidas de quem quer começar a arrematar. Então, quando a gente analisa o edital do leilão, vem ali o artigo 130 do CTN, vem o 908 do CPC, e aí a pessoa fica com aquela tranquilidade. Aí eu arremato o imóvel completamente livre de dívidas. Acontece que nos leilões judiciais, para a gente entrar no imóvel, a gente precisa do mandado de missão na posse que é expedido nesse processo. E aí surge o problema e as dívidas entre a data que você arrematou e a data que entrou no imóvel. Se é uma aquisição originária, então eu vou ter dívidas ou não. E aí vem uma questão que, no meu ponto de vista, é um ponto negativo, é que o entendimento da STJ é que o arrematante assume as dívidas do imóvel a partir da data da arrematação, ainda que ele não tenha posse. E aí, daqui a pouco o Jorge vai continuar a resposta, a gente vai continuar o assunto. A gente tem algumas ferramentas de pegar o produto da arrematação, pegar o valor que sobrou depois de pagar as dívidas para tentar descontar ali as dívidas que vencem entre a arrematação e a posse. Eu aproveito para compartilhar que eu escrevi um artigo sobre isso com a comissão, foi um projeto da comissão, e a gente publicou no Migalhas, no Instagram da comissão e no meu a gente tem o link, mas para começar a resposta, o arrematante assume a partir da data da arrematação, esse é o entendimento da STJ. Complementando o que a Samela falou, né, e é muito importante deixar isso claro, é que é o seguinte: primeiro ponto, né, que toda pessoa que tem interesse em participar, até os advogados que não atuam na área, é o seguinte: a regra geral é o arrematante não assume nada, nenhuma dívida em relação ao período anterior à arrematação. Isso. Então, esse é o primeiro ponto, é a regra básica do leilão, está lá no artigo 908, parágrafo 1º do CPC, está lá no artigo 130 também do Código Tributário Nacional. O arrematante, em regra, ele não pode ser responsabilizado por nenhuma dívida anterior. Essa é uma regra que a gente briga muito para que seja respeitada, né? Daqui a pouco eu vou falar do tema 1134 aqui, que foi julgado pelo STJ, que é um repetitivo, né? É um tema vinculante que é muito importante para a advocacia, que a gente tem que usar muito isso. Mas essa é a primeira regra que eu acho que tem que ficar muito clara. O arrematante não
assume nenhuma despesa. Agora, a gente sabe que a partir da arrematação, né, dentro do processo, pode ocorrer uma impugnação, pode ser que o juiz leve 6 meses para despachar, pode ser que apareça um terceiro, embargue de terceiro, tente suspender de alguma forma a sua emissão na posse. Podem ocorrer ali algumas situações que atrasam a regularização, vamos dizer assim, a finalização dos atos expropriatórios, principalmente expedição da carta de arrematação e mandado de emissão na posse. E aí fica a dúvida, né? Quem paga esse período? Nesse período. E muitas vezes, assim, não é comum, mas pode acontecer de ter um recurso, uma defesa ali que leve 1, 2 anos. Né? Eu já tive casos assim, extremos, principalmente quando a arrematação na Justiça do Trabalho, porque o processo acaba subindo como um todo, né? Quando tem um agravo de petição. A gente teve um caso lá extremo também, foi fora da curva totalmente, ficou um pouco mais de 2 anos, o executado, que era um escritório de advocacia, que não pagou os funcionários, foi até o STF. Nossa. Todos os recursos, né, desprovidos, litigância de má-fé, tudo isso mesmo assim não insistiu. E aí surge essa dúvida. E o primeiro ponto que a gente tem que analisar é o seguinte, o valor da arrematação vai ser suficiente para quitar as dívidas, sim ou não? Né? A dívida executada e as dívidas que existem no imóvel. Se sim, vai sobrar algo para o executado? Porque quando sobra algo para o executado, fica muito mais fácil sim. A gente ponderar para o juiz e falar, juiz, eu não tive a posse nesse período, não faz sentido nenhum o executado que morava lá, por exemplo, não pagar nada, ainda receber o saldo da arrematação. E eu, arrematante, que vim aqui... Ficar com esse prejuízo, né? Fiquei com esse prejuízo, sou o adquirente de boa-fé, tudo mais. Então, assim, se sobra saldo, normalmente, né, Sandra, a gente tenta sempre pedir para que o juiz utilize esse saldo. Se por acaso existe o saldo, o juiz fala, olha, isso aqui eu não vou usar, o que a gente costuma fazer? Nós ingressamos com uma tutela cautelar autônoma, né, um pedido de tutela cautelar, em outro juízo, possivelmente vai ser distribuído para outro juízo, e depois a gente faz um pedido de fixação de taxa de ocupação e pagamento dessas dívidas. E a gente pede o arresto desse dinheiro para que o executado não pegue. Né? Já de imediato, vocês já fazem isso, Exato. que é uma na verdade, a gente tenta primeiro, né, Sarah, evitar uma segunda demanda, porque ninguém quer ficar brigando mais alguns anos. A gente tenta com o próprio juiz. Isso é que foge da curva. Exato. Né? É o extremo da situação, mas porque é bom trazer, porque existe essa possibilidade. Sim. Que muita gente... A gente sabe, infelizmente, a gente sabe que muita gente arremata sem uma assessoria especializada. E então, eu acho que um dos intuitos aqui do podcast é a gente trazer essa clareza, que existe uma terceira, uma quarta via. Né? E algo interessante também que, apesar do entendimento da STJ ser nesse sentido, a gente sempre comenta que é o advogado que forma esse entendimento. Né? Então, teve um dos casos que a gente recorreu quando o juiz não autorizou, tinha quase R$1 milhão de saldo ali da arrematação. A gente pediu para descontar condomínio até a posse, eram 7 meses de condomínio. O juiz não tinha autorizado, e aí, quando nós recorremos, foi interessante porque o voto do desembargador, ele colocou, apesar de eu conhecer o entendimento do STJ, nesse caso não é justo que o arrematante seja obrigado a arcar com isso, pois o executado permaneceu no imóvel de propósito, ele sabia que ele tinha que sair e essa decisão foi reformada e o valor foi descontado do produto da arrematação. Então, é interessante que essa nossa insistência como advogado, ele tem mudado os julgados e esse é o nosso objetivo, né? Realmente, a partir da nossa atuação que a gente vai conseguir, eu tenho esperança que a gente consiga que um dia esse entendimento seja diferente. Pois porque realmente, como a Samara falou, o entendimento que prevalece hoje é que o arrematante é o responsável por essas dívidas. O que a gente tenta fazer é mostrar, eventualmente, para o juízo que há um enriquecimento ilícito ali, sem causa do executado, que ele não pode pegar essa sobra, mas se não houver sobra, como que a gente fica? É isso, eu ia entrar nesse ponto agora. E quando não tem sobra? Quando não tem sobra, a gente defende uma tese, existe um tema que eu acho que a maioria dos advogados conhece, que é o 886 do STJ. Esse tema vai ser revisado pelo STJ, está em revisão. Ele não trata especificamente de leilão, mas ele trata da responsabilidade pelas cotas condominiais na promessa de compra e venda, né? E o STJ decidiu, acho que tem uns 4 anos isso, que o que importa é a relação do promitente comprador, por exemplo, com o imóvel, se ele tem ou não tem a posse, né? Que
ele tendo a posse, mesmo não tendo a promessa registrada, ele é corresponsável, ele pode ser executado pelo condomínio. E a gente tenta fazer um paralelo, obviamente não se trata exatamente da mesma situação, mas o que é mais importante é, o STJ já decidiu, embora a gente ache agora que vai ser alterado esse entendimento, mas vamos lá, a gente defendeu até agora, eu acho que a decisão que mandou suspender os processos é de maio desse ano, maio ou junho. Mas até maio e junho, a gente tentava usar esse tema, dizendo o seguinte, olha, se eu não tenho a posse, se eu não tenho uma relação direta com o imóvel, eu não estou usufruindo do imóvel, porque eu vou ser responsabilizado. E aí a gente defende o seguinte, olha, se não existe saldo, se não vai sobrar dinheiro, essa dívida não vai deixar de existir. Essa dívida continua existindo, mas ela fica desvinculada do imóvel. Sim. Né? A gente sabe que, olha, se você fizer uma análise assim superficial da questão, não, mas isso já é dívida própria terreno, acompanha a coisa, aquela obrigação ambulatorial, né, que a gente aprende na faculdade, que é sempre, não importa que é o dono vai comprar, mas há exceção. E aí eu entro no tema 1134 do STJ, que foi julgado dia 30 de outubro de 2024, fez agora há um ano, um pouco mais de um ano, a gente tem esse tema vinculante, advogados e arrematantes, explorem esse julgado. Embora ele trate ali de uma obrigação tributária, dentro da razão de decidir, ele fala o seguinte, foi relatado pelo ministro Teodoro Silva, e ele fala o seguinte, a arrematação é uma forma de aquisição originária, é super importante. Então, assim, essa discussão, na minha opinião, acabou, né? Não pode mais existir dentro de um processo, ela fica para a doutrina. Isso. Né? Porque se tem, é vinculante a todos os tribunais do Brasil. A razão de decidir que vincula, né? Fala isso, é o primeiro ponto, é a primeira regra que a gente tem que extrair. Que já é bom pra gente. E é excelente. Eu acho que eu costumo falar com a Sâmula e com a Lúcia que esse é o marco pra gente na advocacia. Não tem mais discussão, acabou. De leilão. Final, ali. Acabou. Falou que é aquisição originária. Muito bom, porque ainda existe uma discussão, embora a jurisprudência majoritária, né, já estava ali do lado da aquisição originária. A gente encontra até juízes ainda mencionando isso em decisões, né? Isso às vezes a gente não é a regra e a gente não conta essas coisas no podcast, não é para assustar, mas assim, chega ao ponto de, às vezes, a gente ainda se deparar com decisões que o juiz atribui dívida de condomínio até anterior à arrematação ao eventual arrematante. Porque fala que é dívida própria terreno e tudo mais. Só que, nesse julgado, o ministro, o relator, né, e o voto dele foi acolhido de forma unânime, ele diz que essa, sim, se trata de uma dívida própria terrena, dívida tributária, entretanto, no caso de arrematação, pelo artigo 130, há uma exceção. Essa dívida, ela não vai ser carregada pelo arrematante. Então, esse tema, ele fala o seguinte, é inválida a inclusão no edital de leilão que em relação à suposta obrigação do arrematante de pagar as dívidas tributárias anteriores ao leilão. Em São Paulo era muito comum a gente verificar edital que falava isso. Olha, se o saldo não for suficiente para pagar o IPTU, o arrematante paga. O arrematante paga. E aí, onde está a segurança jurídica do arrematante, né? E aí o STJ decidiu que não vai pagar, mesmo que o saldo não seja suficiente, que essa dívida não vai acompanhar o imóvel. E aí, a gente, né, entrando na questão do condomínio, eu entendo que o posicionamento tem que ser o mesmo. Você não pode ter um entendimento divergente, né? Para uma dívida você entende de um jeito e para outra dívida Exato. de outro. Se as duas em tese são próprio terreno, são dívidas que em tese acompanham o imóvel, há essa exceção. Quando você faz uma alienação judicial, né, o imóvel é arrematado, tem que ser aplicado o mesmo entendimento em relação ao condomínio. Mas ainda esse posicionamento do condomínio, ainda em relação ao condomínio, não é pacífico e prevalece de fato que o arrematante paga. Mas eu acho que nós três aí como advogados e todo mundo que está assistindo, que atua nessa área, tem que brigar, sim, mesmo que exista um entendimento majoritário, apresentar os outros argumentos para que a gente tente defender. Deixa eu aproveitar o teu gancho, Jorge, porque você falou do edital aí, né? E aí, um dos pontos aqui é, hoje, vocês dois, né, que vocês são sócios, quando um edital fala diferente disso, vocês já sabem que não vai dar nada, vocês entram, o que vocês falam para o cliente? Porque tem cliente que chega para mim e fala assim, mas olha, esse edital aqui
tá falando que vai ser meu. E vai ser meu ou não vai ser meu? Porque, infelizmente, né, a gente... E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado de advogados, que não somos advogados que trabalham com isso. Como é importante o arrematante estar bem assessorado, ele ter uma boa assessoria. Porque muito disso aqui que a gente está falando, quem arremata por conta própria... não consegue nem pensar na briga, né? Não consegue nem pensar nessas outras vias. E é muito importante, depois dessa popularização, né, dos leilões de imóveis, é muito importante a gente também deixar claro que ter um bom advogado não é custo. É economia, na verdade. É uma economia. A gente costuma advogar até para advogados que não têm experiência, contratam isso é muito comum. Eu acho isso muito legal, o advogado reconhecer, olha, isso aí não é minha especialidade, quero contratar um especialista. A minha primeira arrematação, eu como investidora, foi isso. Meu marido, porque meu marido é engenheiro, eu falei, olha, eu não faço isso. Depois que eu fui me especializar. Mas, enfim, quando tem o edital, vocês deixam claro para o arrematante que, olha, gente, vamos entrar porque o entendimento é esse agora, vamos embora. Então, a gente precisa ressaltar a importância do edital no leilão. Sim. Eu sei que quem assiste o podcast não são só advogados, mas esse edital, ele é homologado pelo juiz. Então, há pouco tempo, a gente até discutiu um caso, antes de dar o retorno para um cliente, que era uma dívida de um condomínio que ultrapassava muito o valor do imóvel. E aí, era imóvel de um espólio, era até uma execução de um condomínio. E aí, o edital foi publicado e, na verdade, foi só apresentado no processo e a herdeira desse espólio impugnou. Por quê? O edital continha lá a previsão de que a arrematação seria livre e desembaraçada e que o arrematante não assumiria nada. Só que, nesse caso, ainda que o imóvel fosse arrematado em primeira praça, ia sobrar uma dívida muito grande do condomínio e o condomínio continuaria perseguindo ali o espólio, tentando receber de alguma forma. Essa herdeira impugnou, disse que o eventual saldo deveria ser atribuído ao arrematante. Sim. O juiz homologou isso e pediu para o leiloeiro retificar o edital, e aí o leiloeiro alterou. Ele só constou o valor ali da dívida e tirou aquela previsão que seria uma arrematação livre e desembaraçada. Nesse caso, a gente apontou para o cliente. Então, apesar de a gente ter o entendimento que nos defende, ainda tem exceções e a gente não pode fechar os olhos para isso. E até nesse ponto que a gente reforça a importância de ter um advogado especialista que vai justamente olhar o processo e vai te explicar, fulano, apesar de ser uma aquisição originária, livre e desembaraçada, leilão judicial tem essa previsão, se a gente tem no processo uma decisão de um juiz que diz o contrário, um edital homologado em sentido contrário, a gente também não pode atropelar isso. Então, tudo depende do caso. Em relação aos débitos tributários, se o edital falar que é do arrematante, eu entro. Cara, eu entro. Aí é uma briga até que é gostosa. É uma briga, eu falar que STJ, decisão vinculante. Então, em relação ao condomínio, a gente tem que ter cautela, a gente toma né? um pouco de cuidado. Realmente. Que... Eu arrematei um imóvel em fevereiro, que a dívida de condomínio era 1.200.000. E o valor do imóvel, a avaliação 430. Então, assim, se o condomínio não der quitação para o arrematante, ele não vende. Ninguém vai comprar. E aí você beneficia o devedor que morou 15 anos no apartamento sem pagar condomínio. E aí ele sai da dívida inteira por conta da arrematação, que foi 240 mil. Então, assim, você está beneficiando o devedor, você está fomentando que o devedor fique lá morando sem pagar. E aí depois ele sai livre da dívida, porque essa dívida vai recair sobre o arrematante. Não faz nenhum sentido do ponto de vista jurídico, né? Então, assim, a gente defende muito, mas obviamente, se a dívida de condomínio for muito alta e não tiver a informação que o condomínio vai dar quitação, a gente toma um pouco de cuidado. A gente liga para o leiloeiro, faz contato com o advogado do condomínio, tenta uma declaração do condomínio dizendo, olha, eu não vou te cobrar a diferença, vou continuar cobrando do antigo devedor. E aí, quando você sabe que o posicionamento do condomínio é assim, você acaba tendo mais vontade de entrar. Do juiz, né? A gente também procura saber o entendimento do juiz. Porque tem juiz que a gente sabe, não, com esse daqui a gente pode ir que ele vai na nossa briga e tem outros que a gente sabe. Esse condomínio que eu falei para você da dívida de 1.200, eu já tinha arrematado um outro, também com a dívida acima do valor da avaliação, e ele deu quitação, então eu já sabia qual era o posicionamento. Mesmo escritório, e eles tinham declarado em juízo que dariam quitação. Então eu entrei. Aí fica mais fácil. Agora, se não tiver isso, a gente toma tem bastante que cuidado. Pesar, em relação ao condomínio, IPTU, dívida. Não, desculpa. Taxa de incêndio, não.
É até legal a gente sinalizar isso aqui no podcast e, de novo, por isso é tão legal a gente ter esse espaço para os advogados de condomínio que nos assistam, para eles perceberem a importância da quitação. Porque se você fizer o leilão, tem todo um trabalho para, enfim, fazer o leilão. Se você fizer e não der quitação, ninguém vai arrematar, você não vai resolver o problema do condomínio. A dívida não vai ser extinta. O arrematante, ainda que ele não vai quitar tudo, ele vai começar a pagar em dia, então é um novo arrematante que chega ali para resolver esse problema. Eu imagino que deve ser muito difícil convencer os condôminos, mostrar a importância disso, mas realmente se não der quitação, a gente não vai recomendar para o cliente e o seu problema só vai aumentar, então eu deixo aqui o nosso pedido. Olha, gente, é muito curtinho o podcast, então a gente vai caminhando aqui para o final. Depois de tudo isso que eu disse de forma reduzida aqui, isso tudo que a gente está falando, gente, é de leilão de arrematação judicial. Verdade. O extrajudicial não vale pro leilão da Caixa. é outro episódio. O leilão extrajudicial, ele tem a regra dele, próprias, né? Depende muito da situação. Às vezes é venda direta, fala que vende como leilão extrajudicial, mas é uma venda direta. Mas então, é uma venda direta você aí. tem que analisar cada caso. Tudo que é mais importante em relação ao leilão judicial, que fique bem claro. Mais importante ainda ter um advogado também nesses leilões extrajudiciais, porque aí cada caso é um caso. Infelizmente, gente, muito infelizmente mesmo, a gente está chegando no final. Queria agradecer vocês dois pela experiência de vocês. Tenho certeza que quem assistir esse podcast vai aprender muita coisa aqui. A gente não tem muito tempo para aprofundar, mas eu tenho certeza que já foi muito esclarecedor. Eu queria dar a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer algum agradecimento, deixar as redes sociais de vocês aqui, porque é importante hoje em dia, né? Muito obrigada, Soraya, pelo convite, por nos receber, por fazer parte da comissão. Agradeço à doutora Ana Tereza Basílio também por essa oportunidade, por esse espaço, por sempre apoiar as nossas iniciativas da Comissão Especial de Leilões. O nosso Instagram é @remateileilões, a gente tem um site também de oportunidades. O meu é Samila Campice e a gente sempre compartilha lá a nossa atuação, o dia a dia na nossa rotina em leilões. E eu só deixaria aqui a mensagem final que a arrematação e aquisição originária não precisa ter medo quando você vê o valor de uma dívida lá no edital. Você não vai assumir aquilo, mas tenha um advogado especialista para te auxiliar. Isso. Bom, agradecer também a Soraya, a oportunidade de estar aqui, o convite, agradecer novamente a nossa presidente. E falar que realmente o advogado é o diferencial dessa área, o advogado tem que brigar, o advogado tem que recorrer, não pode aceitar a primeira decisão ali, ele tem que defender muito a aquisição originária, que o arrematante não assume nenhuma dívida. Eu acho que isso é muito importante porque isso acaba fomentando a resolução dos conflitos, diminui o número de processos existentes. A gente sabe que a fase de execução dura muito tempo e muitas vezes por conta desses entraves. Então, acho que a nossa posição aqui como advogado de arrematante é essa. E a minha rede social é silva.jorge1. Quem tiver interesse em conversar, trocar ideia de questões, fiquem à vontade. Finalizou?